A história de Jonas. Mas antes, vamos falar um pouco sobre a cidade de Nínive. Os ninivitas, eles eram um povo terrível, cuja malícia havia subido até Deus. Nínive foi fundada por Nimrod, e ele foi um homem iníquo, como está descrito em Gênesis capítulo 10, versos 8 e 9. E isso havia trazido um legado de maldição sobre a grande cidade de Nínive, fazendo daquele povo um povo também iníquo. Nínive foi chamada de cidade sanguinária pelo profeta Naum. Ela era toda cheia de mentiras e repleta de despojos. Nínive também era uma cidade idólatra e havia ali um templo da deusa Ista, que era a deusa dos ninivitas. Nínive era uma cidade tão grande que para percorrê-la, para atravessá-la, era necessário ser gasto pelo menos 3 dias de viagem. Depois, mais tarde, a cidade de Nínive foi considerada a capital do poderoso Império Assírio, entre os anos de 880 a 701 a.C. Jonas, um profeta rebelde. A paz do Senhor a todos os irmãos. A mensagem de hoje se encontra no livro de Jonas, e este é um livro pequeno, tem apenas 4 capítulos, mas traz uma grande mensagem para todos nós. E o livro de Jonas começa assim: Certo dia, o Senhor disse a Jonas, filho de Amitai: Apronta-se, vá à grande cidade de Nínive e grite contra ela, porque a maldade daquela gente chegou até os meus ouvidos. Deus deu uma missão a Jonas e ele se aprontou, mas não para cumprir a missão que Deus havia dado a ele, e sim para fugir, não somente para não fazer a vontade de Deus, que era a de levar a mensagem à cidade de Nínive, mas principalmente para fugir da presença do Senhor. Ele tomou um rumo diferente do que Deus o havia ordenado ir. Ele foi em uma direção contrária. O desejo de Jonas era chegar a Tarsis, cidade localizada na Espanha. Ele pagou a passagem em um navio, a fim de viajar com os marinheiros para a Espanha, para longe do Senhor. No entanto, Deus, sabendo exatamente onde Jonas estava, mandou um vento muito forte, uma tempestade terrível no mar, e ela era tão violenta que o navio estava em perigo de se partir ao meio. E os marinheiros ficaram com muito medo e gritaram e clamaram aos seus deuses por ajuda. Vendo eles que a tempestade só aumentava, os marinheiros começaram a jogar tudo que tinha no barco ao mar. E eles ficaram tão desesperados por aquela tempestade que eles temiam perder a própria vida. E o capitão do navio, ele desceu até o porão e vê Jonas dormindo, um sono profundo, e ele o chama: Levante-se, não vês que está acontecendo com o mar? Clame também ao teu Deus, quem sabe ele tem pena de nós e não nos deixe morrer nessa tempestade. Os marinheiros começaram então a tirar sorte para saber o motivo do perigo que eles estavam sendo acometidos naquele momento, e eles descobriram que era por causa de Jonas. Indagaram a ele, querendo saber o que ele estava fazendo ali e por que o mar estava daquele jeito, se era por causa dele. Então ele contou que estava fugindo do Deus dele, que Deus havia dado uma missão para ele, mas ele não queria cumprir. Então Jonas pede aos homens
aos marinheiros que o joguem no mar, pois senão todos pereceriam junto com ele. E os marinheiros ficaram com medo do Deus de Jonas, por terem visto que ele era todo-poderoso, que mandou uma tempestade terrível por causa de um profeta que não quis cumprir a palavra dele. E eles temeram, e eles tentaram remar para a praia, mas sem sucesso. Então oraram a Deus, ao Deus de Jonas, para que Deus não os castigasse e nem recaísse o mal sobre eles, por terem que jogar Jonas no mar. E então, lançando eles mão de Jonas, o jogaram no mar, e imediatamente um grande peixe foi enviado por Deus e engoliu Jonas. E logo após isso, o mar se acalmou. Os marinheiros ficaram com tanto medo do Deus eterno que lhes ofereceram sacrifício e lhes fizeram promessas. Jonas ficou na barriga do peixe por 3 dias e 3 noites, no escuro, ali sem saber o que fazer. E então começou a orar a Deus e a clamar. Começou a pedir perdão e a falar com o Senhor que se ele tivesse outra chance, que ele iria cantar louvores, oferecer a Deus sacrifícios e que cumpriria o que prometeu. E Deus deu ordem ao peixe e ele vomitou Jonas na praia. O capítulo 2 traz a oração que Jonas fez a Deus, para que ele o livrasse e que ele respondesse a oração. Diz assim: Ó Senhor, na minha aflição clamei por socorro, e tu me respondeste. Do fundo do mundo dos mortos gritei, pedindo socorro, e tu ouviste a minha voz. Tu me tiraste do abismo, bem no fundo do mar. Ali as águas me cercavam por todos os lados, e de todas as suas poderosas ondas rolavam sobre mim. Nesta oração de Jonas, nós podemos ver que mesmo dentro da barriga da baleia, no mais profundo do mar, Deus ouviu a oração de Jonas. Não podemos nos esconder de Deus, pois em qualquer lugar Deus está. Continua na segunda parte. Maranata, ora vem, Senhor Jesus.